Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quando o grupo foi montado, a nossa intenção era orar pela empresa, orar pela vida do Raul e do Rael, para que Deus desse direção, desse sabedoria para eles, porque nós estamos, vivendo um momento difícil. E quando esse grupo foi montado, era urgência, era essa. Porém, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, Ele sabe do nosso futuro, sabe do amanhã. Deus nos levou para uma direção totalmente diferente. E eu agradeço a Deus por isso, porque a gente jamais passou pelas nossas cabeças que seria pedidos de oração tão urgentes e pedidos de oração tão sérias. E eu louvo a Deus porque as pessoas têm buscado no grupo ajuda, né? Ajuda em oração. Houve orações que a gente clamou com fé, com determinação, profetizou vida, e não foi assim que Deus quis. E a gente não tem que desistir, porque Deus sabe do nosso amanhã. E a resposta de Deus sempre é a melhor para nossas vidas. E o que mais me chama a atenção é que nós não estamos deixando de orar pela empresa. Nós estamos, além de orar pela empresa, nós estamos ajudando pessoas em orações pelos seus familiares, sabe? E isso me traz alegria, porque esse grupo está sendo útil. Eu costumo dizer que para minha vida, eu acredito para a vida de mais pessoas, esse grupo está sendo bênção. E pensando nisso, eu comecei assim a questionar, né? Porque tem orações que Deus responde com sim. Eu sempre aprendi isso. Tem orações que Deus responde com sim, tem orações que Deus responde com não, e tem orações que Deus responde com espera. Quando a resposta é sim, é muito bom. Quando a resposta é não, por mais que o nosso coração fique entristecido, Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. O difícil é quando a oração é o espera. O esperar de Deus tem que ter muita estrutura, porque é muito difícil. E eu procurando aqui na Bíblia, eu vou citar casos de que orações foram respondidas de imediato, orações que demoraram um tempo, demoraram anos para ser respondida, e como tem oração que não foi respondida. A primeira oração que foi o espera foi a oração que está lá em 1 Samuel 1, que conta a história de Ana. Ana era casada com Alcana, e Alcana, além de ter a Ana como esposa, ele tinha também a Penina, que é a segunda esposa dele. E naquela época, uma esposa, né, que não pudesse dar filhos ao seu marido era motivo de vergonha. E Ana era estéril. Já Penina já tinha dado para Alcana alguns filhos. E por esse motivo, a Penina ficava humilhando a Ana. Ana era a esposa que o Alcana amava, porém ela era estéril. E por anos a Ana orava e a Ana pedia para Deus um filho. E além da vergonha de não poder dar um filho para o esposo, ela ainda tinha que aguentar as maldades de Alcana, né? de Penina. A humilhação de Penina pelo fato dela não conseguir dar filhos. E depois de anos ela orando, pedindo para Deus, Deus concedeu, né, um filho para Ana, que foi Samuel. Então, assim, a Ana teve que esperar muitos anos para que Deus respondesse a oração dela, dando para ela o filho Samuel. E a segunda oração está lá em Daniel 10. Daniel precisava de uma resposta de Deus e ele buscou essa resposta de Deus. E no primeiro dia,
Deus respondeu para ele, né? Só que houve uma luta no mundo espiritual. Quando o anjo veio para entregar a resposta para Daniel, o rei da Pérsia, não o rei da Pérsia da terra, o rei da Pérsia, que é no mundo espiritual, o inimigo, ele lutou contra o anjo para que a resposta não chegasse até Daniel. E com isso Deus mandou o anjo Miguel para ajudar nessa luta, para que a resposta chegasse a Daniel. E com isso demorou 21 dias para que a resposta chegasse até Daniel. Em vista da Ana, que esperou anos, 21 dias pode não ser nada, mas quando a gente precisa de uma resposta urgente, 21 dias parece uma eternidade. Daniel teve que esperar 21 dias com a resposta que ele precisava de Deus. E tem a oração que está lá em 1 Reis 18, que é a oração que foi respondida de imediato. Foi quando Elias ajuntou os profetas de Baal, que eram vários, eu acho que 400 profetas, e que ele fez, né, um desafio. Se Baal responder com fogo, então que ele seja o Deus. Mas se o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, responder com fogo, aí vocês têm que admitir que o Deus verdadeiro é o meu Deus, né? E aí ele fez o altar, colocou lá, o povo colocou lenha, e começou a clamar pelo Deus de Baal, começou a clamar e não houve resposta. E quando Elias arrumou todo o altar lá, até mandou derramar várias águas, né? E muita água naquele altar, e ele respondeu. Ele orou e pediu que Deus respondesse com fogo. E foi dessa maneira que aconteceu. De imediato, Deus lançou fogo em todo aquele altar, no holocausto lá, e foi queimado tudo. E eles tiveram que reconhecer que o nosso Deus, o Deus poderoso, era o Deus de Elias. E então, assim, foi uma oração que foi respondida de imediato. Agora, eu vou mostrar para vocês uma oração que não foi respondida. E, por incrível que pareça, foi a oração que Jesus fez ao Pai. Naquele momento de agonia, naquele momento de sofrimento que Jesus suou, né, gotas de sangue, porque ele sabia que o que ele ia passar não seria fácil. Ele foi lá no monte lá e ele clamou por Deus. Enquanto os discípulos dormiam, ele naquela agonia lá no Getsemane, ele orou. E ele falou para Deus o seguinte: se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que o que ele ia passar era muito sofrido, mas existia um plano muito maior, sabe? O plano de Deus ainda era muito maior, e isso por causa do meu pecado e do seu pecado, para nos salvar, para nos perdoar. Deus não respondeu. Mas Jesus, ele tão lindo, e ele conhecendo o coração do Pai, e as nossas orações têm que ser igual a de Jesus, ele falava para Deus assim: Pai, Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas faça a sua vontade. A nossa oração deve ser essa. Não faça a nossa vontade, porque nosso coração é enganoso. A gente quer uma coisa e Deus quer outra. E a vontade de Deus sempre é a perfeita para nós. E Deus, ele não passou o cálice. Deus permitiu que Jesus passasse por todo o sofrimento que ele passou, porque ele sabia que o propósito era muito maior. E então Jesus teve que morrer, ele teve que passar por todo o sofrimento que ele passou, e por amor a mim e a você. Então, meus amados, que a nossa oração seja sempre essa: não faça a nossa vontade, Pai, que a sua vontade seja feita nas nossas vidas.
Mesmo que a resposta de Deus não seja aquela que nós esperamos que fosse, aquela que a gente sempre está pedindo para Deus, nós temos que ser grato, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Hoje a gente pode não entender os planos de Deus, mas lá na frente a gente vai entender que a vontade de Deus é pura, é perfeita, é agradável. Amém? Que nós possamos ficar com isso no nosso coração. Não importa qual é a resposta. O importante é deixar que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Que nós tenhamos uma noite abençoada pelo Senhor. Irmãos, continue orando, independente da resposta. Continue orando pela empresa, continue orando por cada pedido de oração. Gaste um tempo diante de Deus, porque esse é o melhor tempo. Fica com Deus e Deus abençoe.